Vamos começar. Podemos, então? Vamos lá. Vamos embora. Pessoal, muito boa noite ou boa tarde, né? Dependendo de onde vocês estiverem. Se ainda tiver um resquício de sol final de tarde, a gente segue aqui no curso de Gestão de Futebol da CBF Academy. Hoje nós vamos falar especificamente sobre gestão de imagem, reputação e crises no futebol. Como eu já antecipei aqui, antes da gravação, repito, essa aula a gente divide metade hoje, um pouco mais conceitual, técnica, outra metade amanhã de manhã, aí são cases, a gente vai falar de tudo isso de uma forma prática, com exemplos vivos. Este que vos fala, quem sou eu? Vinícius Lordelo, 2 formações, Direito e Ciências Sociais, uma pós em Direito Contratual, MBA em Gestão e Marketing Esportivo, uma pós em Jornalismo Esportivo, fiz mestrado em Comunicação com foco em reputação, gestão de reputação no esporte, cuidei da comunicação do Cruzeiro de 21, indo da transição para a SAF do Ronaldo até novembro do ano passado, e aí eu pedi para voltar para São Paulo, porque minha família não conseguia ir para lá, eu estava ficando muito doido com essa história de BH São Paulo toda semana. Também cuidei da comunicação do Santos em 2018, cursos de Psicologia da Comunicação e Gestão de Pessoas, trabalhei mais de 12 anos no Itaú, na área de comunicação corporativa, a maior parte dela, incluía lá imprensa, gestão de riscos e crises, estava ali na Copa do Mundo de 2014, escrevo para exame.com, faço alguns conteúdos para eles sobre gestão, comunicação e marketing esportivo. Como é que a gente começa essa conversa? Antes do conteúdo, com alguns tratos. Trato 1, mais importante. Tem dúvida? Abre o microfone e pergunta. Não é assim, eu vou levantar a mãozinha, vou pedir, vou colocar no chat. Está com dúvida? Pode perguntar. Principalmente hoje, que a gente vai falar de conceito, eu não tenho nenhum outro tipo de expectativa que não seja a gente trocar ideia. Então, fiquei com uma dúvida, não sei se eu pergunto ou não, não tenha vergonha, pergunte. A gente está aqui para conversar, para trocar ideia, tá? Não tem problema nenhum. Não fique escrevendo no chat, porque como eu estou aqui com a tela cheia, mostrando para vocês, o chat não está aberto para mim. Se vocês escreverem no chat, eu não vou conseguir. Eu vou consultar de vez em quando, mas eu não vejo em tempo real. Então, na dúvida, perguntem. Combinado 2. Por questões óbvias do tema, né? Quando a gente fala de crise e de reputação, e fundamentalmente amanhã, quando a gente for falar dos cases, eu vou falar sobre muitos clubes, eu vou falar sobre muita gente conhecida, jogador, e o meu acordo com vocês aqui, qual é? Tudo e todos a quem eu mencionar são análises de ordem técnica. Eu não estou aqui para falar bem ou mal de A ou B, eu não tenho por que criticar um e elogiar o outro, mas eu preciso tocar nos assuntos. Eu podia simplesmente não falar das crises, mas aí a aula é só uma porcaria. Então eu prefiro tocar no assunto. A gente vai tocar em assunto delicado, inclusive amanhã, né, em algum momento, para falar de crise no esporte, a gente vai falar de religião, a gente vai falar de política. E eu não me furto a falar desses assuntos com vocês, porque eu considero que são assuntos fundamentais para a gente tratar dessa abordagem institucional, mas o meu compromisso com vocês é que toda abordagem será estritamente técnica, tá bom? Isso é importante, a gente está combinado desde já. Vamos embora. Ativos intangíveis. Quando a gente fala de ativos intangíveis, a gente está falando daquilo que a gente tem, que vale dinheiro, mas a gente não pega. Por exemplo, vocês podem ir numa loja e falar, eu estou precisando comprar uma cadeira. Vocês compram uma cadeira, levam para casa, a cadeira custou R$100, 150, R$200, e então vocês têm uma cadeira que vocês pegam de R$150, por exemplo. Quando a gente fala de ativos intangíveis, nós estamos falando, e eu vou dar os exemplos daqui a pouco, mas daquilo que a gente não pode pegar. E nem por isso deixa de ter valor. Então vamos lá. A gente está falando de identidade, a gente está falando de marca, de imagem e reputação. Vamos falar de marca primeiro, que é o que todo mundo conhece ou tem maior intimidade. Dá para falar que marca não tem valor? Marca tem muito valor. Tenta usar a marca de uma empresa conhecida, famosa, sem pagar por ela. Não pode, não dá. Tem valor. Agora, vocês pegam a marca? Dá para pegar? Fala assim, essa aqui é a marca. Vou colocar no bolso, agora roubei. Não dá.
é um ativo intangível. Dentro dessa separação de ativo intangível, nós temos duas possibilidades aí. O de dentro para fora e o de fora para dentro. Por partes. De dentro para fora. Identidade, quem a gente é. Isso aqui, gente, não vale só para o esporte. Tá? Isso aqui é um conceito de intangível que vale para o esporte? Vale para o esporte. Vale para um corporativo, para todas as áreas de âmbito comercial, segmentos de mercado. Vale para a gente como indivíduo, nas nossas relações profissionais, familiares, amorosas. Claro que a gente não constrói uma marca assim, com um símbolo e tal, mas vocês vão ver que vai caber muito no que a gente constrói para a gente. Identidade, quem a gente é. Valores, culturas, essência e DNA. Quais são os valores de uma marca? Como isso é produzido, trabalhado de dentro para fora. Então, eu não quero entrar antes da hora na crise dessa semana no futebol, mas diante de uma contratação de um treinador, e pode ser o Cuca ou pode ser um outro treinador qualquer, a contratação de um jogador que tenha um problema, seja ele qual for, é preciso entender se esse indivíduo, e aí não é só jogador e técnico, não, qualquer profissional que chegar, é preciso entender se esse indivíduo tem seus valores adequados aos valores da marca que vocês estão defendendo. E aí vamos falar de marca? Nomes, símbolos, formas e cores. Quando a gente fala de marca, a gente está falando de mensagem, slogan, a gente está falando de produtos e serviços, qualidade, um posicionamento. Então, vamos lá, de uma forma geral. Quando a gente fala assim, olha, meu produto, ele é bom e é barato. Isso é um posicionamento. Como você trabalha, como você projeta o seu produto. Olha, aqui você vai pagar pouco e você vai ter um produto bom, um serviço bom. Aí tem outro que vai falar assim, não, olha, aqui você vai pagar mais do que lá no bom e barato. Mas eu vou te oferecer um serviço, um produto maravilhoso. Isso é uma proposta ou uma promessa de quem está conduzindo aquela identidade ou aquela marca. Né? Então, até agora nós estamos falando do que a marca deseja, a companhia deseja, como ela projeta. Olha, eu projeto, eu vou me vender como bom e barato. É uma decisão da empresa. Fala, olha, a melhor pizza do bairro. Quando a pizzaria fala isso, que tem a melhor pizza do bairro, é ela prometendo que naquela região ninguém vai fazer uma pizza melhor que a dela. Agora, dentro dos ativos intangíveis, tem aquele que também é de fora para dentro. E aí nós vamos falar de imagem e reputação. Basicamente aqui, para facilitar o entendimento de vocês, imagem é curto prazo, reputação é longo prazo. Então eu vou ler aqui e depois vou dar um exemplo prático. Imagem como nós somos vistos, a gente fala de percepções, associações, comunicação de curto prazo e as fontes de informação. Reputação é como a gente é avaliado e percebido ao longo do tempo. As experiências que os stakeholders têm. A gente está falando aqui de um apelo emocional. Então veja, alguém que vende um produto ou um serviço pode falar o seguinte, eu aqui sou bom e barato. Opa, desculpa. Fui aceitar quem estava querendo entrar aqui, apertei no botão errado. Meu produto ou meu serviço é bom e barato. Pode ser que a pessoa que consuma, que tenha experiência com aquele produto ou serviço, experimente e fale o seguinte, não, olha, seu produto até é bom, mas não é barato. Ou para falar, seu produto é barato, mas não é bom. Essa avaliação que as pessoas têm de um produto ou de um serviço é essa relação de percepção. Então, eu prometo que vou vender bom e barato, ou vou vender caro e é um excelente produto. E o outro vai avaliar se ele concorda com isso ou não. Então, quando a pessoa fala assim, olha, aquela pizzaria é maravilhosa, vamos comer mais vezes. Essa é uma percepção do outro. Nisso, quem trabalha a marca, o produto ou serviço não consegue mexer. Então, para facilitar nesse exemplo da pizza, eu posso preparar a melhor pizza que eu puder. Vou tentar fazer uma pizza muito gostosa. Mas se o outro vai de fato gostar ou não, se é na massa que o camarada gosta, se tem o sabor que a pessoa deseja, isso é uma questão dela. Então, eu ofereço o meu melhor possível, mas a avaliação é do outro. Como é que a gente classifica, facilita a história da imagem e reputação? Vamos imaginar que nós marcamos aqui hoje 6h30, e ao invés de eu estar aqui às 6h30, eu só aparecesse às 6h50.
apareci só 20 minutos depois. Você fala, ih, ó, o Vinícius atrasou, o professor Vinícius atrasou. Vamos imaginar que ao invés de uma aula, eu tivesse 5 aulas com vocês. E nas 5 aulas, eu chegasse atrasado. Vocês não falariam mais, o professor Vinícius atrasou. Vocês falariam, o professor Vinícius é atrasado. Deixa de ser uma condição temporária, uma condição ou uma avaliação específica, para ser uma avaliação perene. Deixe de ter a imagem de um indivíduo que se atrasou para ter a reputação com vocês de um indivíduo que é atrasado. Claro até aqui? Lembrando que qualquer dúvida, vocês é só parar e perguntar, tá? Quando a gente fala de identidade, e a gente quer trabalhar o quem somos, eu peguei isso aqui há um tempo atrás na página da CBF no Facebook, porque estava bem claro. Ali, ó, sobre. Quem escreve o sobre da CBF no Facebook? A própria CBF. Então a CBF coloca ali, olha, a Confederação Brasileira de Futebol tem como principal objetivo liderar e promover a prática esportiva do futebol no Brasil. Iniciou suas atividades, Quem projeta isso é a CBF. Então, a identidade da CBF, obviamente, ou naturalmente, segundo a CBF, é essa. Agora, o que vai distinguir identidade de imagem? A imagem é um dos reflexos da identidade, ela vai se traduzir nas percepções projetadas para cada grupo de relacionamento construído com a organização e os atletas a partir das suas interações. Aí vamos lá. A imagem, quando ela é projetada, se ela não for adequada à identidade, vai soar falso. Então, não vale o que a gente projeta. Não é o que a gente fala. É o que a gente é. Quando eu falei das percepções, do de fora para dentro, são as pessoas entrando em contato com aquele produto ou serviço e colocando a sua avaliação sobre aquilo. E ela pode concordar ou discordar do que está, da identidade que está sendo projetada. Ela pode discordar. Não é, repito, o que a gente fala, é como o outro percebe. Vamos dar um exemplo claríssimo? Eu chego para vocês e falo o seguinte, olha aqui, olhando virtualmente nos olhos de vocês. Eu sou calmo! Eu sou uma pessoa muito calma! O que a minha palavra diz? Sobre calmaria. O que eu verbalizo para vocês? Que eu sou calmo. Mas a minha movimentação toda, enquanto eu falo isso, é de uma pessoa calma? Não é. Depois de eu falar assim, eu sou calmo, vocês vão falar assim, ah, não, ele falou que é calmo. Ou vocês vão pensar, de jeito nenhum, um camarada desse não é calmo, ele é descompensado. Então notem que não adianta a gente propagar, a gente dizer algo completamente desconectado da realidade para quem está recebendo informação. Porque a percepção do outro, ela está diretamente ligada à verdade. E a gente pode, de fato, projetar algo real ou muito perto da verdade, mas nem sempre isso vai acontecer. Porque mesmo internamente, a gente tem as nossas confusões. A gente tem, como indivíduos, nós temos as nossas confusões, como marca nós também temos. Essa imagem é maravilhosa. É um senhor se olhando, ele se acha jovem. E é bacana, quando eu coloco essa imagem, não é uma imagem que a gente fala assim, olha, tapado, não é isso não. É bacana que ele se veja jovem. Mas as pessoas, quando para ele olharem de imediato, não vão ver a sua essência, vão ver aquele corpo mais envelhecido. Pode ser que conforme vão conhecendo o indivíduo, vão percebendo que ele é jovial. Mas existe essa diferença. E aí, agora a gente está falando de identidade e reputação. Veja, a gente pode projetar uma coisa, mas ao longo do tempo, como as pessoas vão se identificar ou vão se conectar com o que a gente fala, é diferente. Eu vou aqui, antes de colocar o vídeo que tem, eu trago o Cafu, porque para mim esse momento do Cafu é um momento bastante relevante para essa nossa aula. Vamos pensar no seguinte. Na carreira de um jogador de futebol. Dá para pensar que um jogador de futebol quer ser profissional, poder sobreviver disso? Pô, quer.
Um brasileiro que quer chegar a disputar a Série B, Série A dos grandes clubes, opa, ser titular nos grandes clubes, bacana. Talvez ir para a Europa, olha que legal. Chegar a clubes medianos, talvez chegar em clubes de ponta. Ser titular num clube de ponta da Europa, ganhar títulos, ótimo. E aí talvez a partir disso chegar à seleção brasileira, pô, maravilhoso, conseguir um lugar como titular e disputar uma Copa do Mundo, ser titular durante uma Copa do Mundo, ser capitão da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, ganhar uma Copa do Mundo sendo titular, capitão. A gente pode dizer, sem erro, que esse momento do Cafu, se não o ápice, é pelo menos um dos 3 momentos profissionais mais importantes da carreira dele. Eu posso tratar disso como ápice. E no momento de maior exposição, de maior felicidade, no ápice da carreira do Cafu, o que ele faz? Ele pega um canetão e mete um 100% Jardim Irene. Isso é lembrar de onde ele vem, lembrar quem ele é. Isso é o registro da identidade Cafu. Eu já perguntei para algumas pessoas que estavam nesse momento e não foi nada planejado, como uma ação, estratégia. Não, foi o Cafu se lembrando de onde ele vinha. Essa conexão com a origem ajuda a construir a figura de ídolo. Alguém que se lembra de onde veio, das dificuldades que passou, você se aproxima da população. Ele ainda deu uma moral em casa, hein, professor? Porque ele Como? ainda falou, porque ele ainda deu uma moral em casa, porque ele falou, Regina, eu te amo. E aí ergueu a taça. Teve isso ainda. Ele ainda acertou nesse aspecto. Aí ele foi mais que capitão, né? Ele foi a segunda Copa do Mundo dele. A gente tinha um desafio, quando estava no Santos, de trazer o Gabigol de volta. Quando a gente pensa no Gabigol hoje, o Gabigol de hoje é um Gabigol artilheiro, Flamengo, fazendo gol pra caramba e tal. Vocês se lembram do Gabigol na Europa antes de voltar para o Santos? Quem se lembra do momento esportivo do Gabigol na Europa? Difícil. Não fazia gol. Jogou na Itália, jogou em Portugal e ele não deslanchou. Então, eu estava no Santos nessa época, sabia que vinha a contratação, e me falaram o seguinte, ó, a gente tem que falar com a torcida parte estava interessada, parte estava assim meio ressabiada, quem era o Gabigol que ia voltar, o Gabigol foi mal na Europa e tal. E a gente tinha a missão de reconectar a torcida do Santos ao Gabigol. Nos deram um orçamento total de menos de R$1.000 para fazer isso. Então a gente resolveu fazer um vídeo com participação do próprio jogador e de sua mãe. Vamos lá, eu vou soltar aqui, vocês me falam se o som está chegando. Tá ok? Tudo certo. Dez. Chegou pra você. Nossa, mãe. Segura aqui. Ô, mãe. Essa aqui eu nunca tirei. Qual foi a ideia aqui? É lembrar a torcida do Santos naquele momento
tudo que o Gabriel já tinha vivido pelo Santos. As categorias de base, os títulos, as conquistas. A gente quis reconectar o Gabriel à torcida. A hashtag essa aqui eu nunca tirei foi trend topic nesse dia. Eu não sei se tem santista aqui na aula, mas nesse dia deu muito certo essa comunicação. Todos os veículos de imprensa transmitiram na íntegra. Foi uma farra e a torcida comprou o barulho demais. E aquele movimento, que é um movimento assim, de expectativa, mas um pouco de dúvida tal, abraçaram o Gabriel e daí seguiu. Isso como é que a gente, mexendo no intangível, mexendo naquilo que não é material, naquilo que não é direto e objetivo, a gente reorganiza uma relação institucional. A gente reconectou reputação da história do Gabriel. Vinícius, Pois não. já que tu falou que só teve R$ 1.000, mas vocês fizeram questão de mostrar Nike e Gatorade, né? O que foi isso? Foi um plus para a marca, para depois tirar proveito? Fala um pouquinho disso. Sei que não é bem o nosso assunto, mas como eu sou de marketing, interessa muito. Toda vez que a gente quando trabalha num clube, a gente tem que fazer algum anúncio, alguma coisa maior, a gente tem que olhar com cuidado os contratos que estão vigentes, né? Então, se você olhar a camisa do Santos nessa época, não era Nike. Se não me engano, era Umbro. Acho que era Umbro. Mas o Gabriel tinha um acordo pessoal com a Nike. Então, como é que a gente olhou para isso? A gente não podia deixar de mostrar Umbro, porque o anúncio era do Santos, mas a gente não podia também deixar o Gabriel sem o seu cumprimento contratual. A gente encontrou um formato e a gente consultou Nike e Umbro sobre isso, cada uma com o seu cada qual, e a gente recebeu o acordo dos dois. O Gatorade era patrocinador dos dois ali, era do Santos e também tinha alguma questão com o Gabriel. É porque a gente que trabalha com comunicação e marketing, às vezes a gente quer ter uma criatividade muito solta e é importante a gente ter. Só que a nossa criatividade não pode atropelar contrato. Então, mesmo no Santos ou depois no Cruzeiro, qual é o meu jeito de trabalhar? Eu penso assim, quem é que eu tenho que atender aqui? Eu tenho que aparecer a marca tal. Aí eu vou moldar a ideia. Porque às vezes eu quero ter uma ideia que maravilhosa e que não vai caber os contratos vigentes, né? Então aí, ótimo que você percebeu. Tinha ele com a camisa Nike, ele segurando o Gatorade, não é à toa, nada disso é à toa. Era a gente respeitando o contrato do Gabriel. Mas a nossa marca era Umbro, estava ali na camisa. Porque depois aparece muito Umbro e tal. Então tinha que dar essa equilibrada. Ok? Perfeito. Boa. Aí do lado, só antes de a gente mudar, o Fernando Diniz, quando estava no São Paulo, isso aqui eu acho bastante sintomático. Nunca me enganei com essa imagem de indolente do Pato. Então, quando ele fala que ele não concorda com a imagem de indolente, ele de alguma forma reconhece que o Pato tem imagem de indolente, né? Então, ele falando, olha, não concordo com isso. Com isso o quê? Com isso que existe. É quase aquela história, olha, não pense no elefante na sala. Já foi, entendeu? Já foi. Então, quando o Fernando Diniz fala, não, eu não acho que o Alexandre Pato é indolente como as pessoas falam. Ele está reconhecendo que publicamente o Pato tem uma imagem de indolente. Aí aqui, ainda falando um pouquinho de marketing pessoal, tem esse indivíduo Romário, que falava muito, mas o Romário tinha um ponto. Ele falava tanto quanto ele entregava. Tem muito jogador que quer falar muito, mas entrega pouco. O Romário entregava muito gol. Então tem aqui, Ronaldo, Edmundo, ninguém fazia gol igual a mim. Todos eles aprenderam comigo. Tenho a consciência de que dentro da área eu fui o melhor. Quem tem que ter boa imagem na televisão é o que eu sempre digo. Deus apontou um dedo para mim e disse, esse é o cara. Então, ele trabalhando bem essa imagem toda dele, ele, obviamente, ganhou dinheiro com isso além dos campos, então tem o Rei Gol aí do lado. E eu trago para vocês um vídeo para vocês entenderem a humildade de Romário, avaliando a si mesmo. Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Vou colocar de novo, porque eu acho sensacional, é curto. Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Rei tem 2, 3, 4, 5, mas Deus do futebol tem um só.
e eles têm que me respeitar. Então, eles se colocavam na figura divina. Quando a gente fala ali atrás de identidade, como é que a gente trabalha uma marca, como é que a gente se projeta, Romário se projetava como um deus do futebol, né? Essa era a projeção que ele levava para os outros. Aí como é que ele alcançava a percepção dos outros em relação a ele mesmo? Fazendo muito gol. Falando aqui de dentro do campo, tinha as dificuldades, fora tal, mas dentro de campo ele entregava o que ele prometia, um deus do futebol. Quando você trabalha a marca, você consegue de alguma forma ganhar dinheiro com isso. Então tem aqui o Ronaldo Fenômeno, o franchise fenomenal, o trio MSN no Barcelona. Tem uma história maravilhosa aqui do CR7, Cristiano Ronaldo, conhecido mundialmente como CR7. Tem um jogador chamado Flávio Caçarrato. O Flávio Caçarrato, ele fez sucesso mais na região Nordeste. Ele era um talismã do Santa Cruz. E depois ele rodou alguns clubes do interior, região Norte e tal. Quando ele foi apresentado no Guarani, o Guarani o apresentou como CR7. Obviamente, aqui não era comparando ao Cristiano Ronaldo, mas eles quiseram fazer a brincadeira do CR7 para conseguir uma exposição a mais. E deu certo. Ronaldinho ali com o seu R10. O Rogério Ceni, ele não tinha certeza que ele queria ser treinador. Em determinado momento, ele falou, olha, ele sempre usou o 01, e ele pediu para o São Paulo aposentar o 01, porque ele ia usar o 01 como marca para a sua carreira. Para a sua carreira não, para o seu pós-carreira. Acabou que ele virou treinador e não usou nada disso. Quando a gente fala disso aqui, a gente está falando que marcas bem trabalhadas, ou imagem bem trabalhadas, viram marca. E marca é dinheiro. Vamos falar um pouquinho mais de marca. Tem alguma marca escrita aqui? Nenhuma. Mas eu posso apostar que vocês conhecem pelo menos umas 10, não? Não tem o nome de nenhuma delas. Querem fazer, tentar descobrir? Se quiserem abrir o microfone e tentar aí um pouco. McDonald's, Coca-Cola, Disney, Facebook, Nescafé, IBM, o que mais? New Balance, Amazon, Rakuten, Airbnb, Tem marca pra caramba. Lego. O que é interessante, gente? Visa. Qual é o ponto interessante dessa história? Nenhuma delas está escrito. E a gente, ao ver uma letra com um formato específico, com a cor exata, a gente sabe quem a gente está falando. A gente sabe quem é que a gente está falando. Porque isso aqui é capacidade de comunicação. Quando a gente olha para o M do McDonald's, é natural que a gente remeta, mesmo que de forma inconsciente, a nossa experiência com essa marca. Se a gente gosta ou não, se a gente, quando vai, é bem atendido, se não é, se o lanche mata a fome, se não mata, enfim. Isso não necessariamente vem em campo racional, mas quando a gente entra em contato mentalmente com uma marca, a experiência que a gente tem com essa marca chega até a gente. Aí vamos lá. Essas explicações eu aprendi com o atual manda-chuva de marketing do Itaú, Eduardo Tracanella. Personograma mata marcas, consistência, persistência. Ter cores, não ter valores não vale nada, mas ter valores, não ter cores te faz chato. Marca sem ponto de vista não deixa marca. Sem propósito você não faz de propósito. Experiência é tudo, inclusive comunicação. Isso era um mantra que Eduardo Tracanella tratava internamente. O que é no primeiro ali, professor? Desculpa interromper. O que é no primeiro ali? A primeira Personograma. letra? Personograma. Personograma, quando você quer pensar uma marca em longo prazo, você não traduz a marca em um único indivíduo. Algumas marcas fazem isso. E veja, não é que seja uma estratégia sempre ruim. Mas se você quer pensar numa marca de longo prazo, quando você personifica, você dificulta o trabalho. É impossível? Não é. O Beto Carreiro existe até hoje. Né? O Beto Carreiro morreu há muito tempo e o Beto Carreiro existe até hoje. Mas, naturalmente, quando o Beto Carreiro morreu, a marca passou por um processo de ajuste e dificuldade. A Ultrafarma faz a mesma coisa. O Sidney Oliveira. O Sidney Oliveira, que é o dono da marca, ele personifica a Ultrafarma. Vai falar, então, que quando ele faleceu, se aposentar,
Vai acabar a Ultra Farma? Não vai. Mas vai ter uma dificuldade maior para você entender quais são os valores da marca. Os valores ficam muito ligados ao indivíduo e não à marca em si. Ok? Ótimo. A gente está falando de valor de marca. Esse aqui é o último ranking da Interbrand de 2022 de marcas mundo afora. Obviamente que isso aqui, gente, a gente está falando de bilhões, certo? Não está falando de R$1.000, não. Tá tudo, são bilhões de dólares. Olha o valor da Apple. De marca. Gente, isso aqui é valor de marca. Então, calma. Não é só o valor total, é o valor da marca. Quanto que vale a marca? Então, a Apple, Microsoft, Amazon, enfim, vocês podem olhar o ranking. Eu trouxe os 15 mais valiosos. Vale muito. Vale muito. Só a marca. Então, ativo intangível, olha aí, ativo intangível. Tá estratificado. Além da marca, opa, vamos fazer aqui um exercício, vai. Esse aqui é o valor da... Perdão, valor da marca como um todo. Vamos fazer um recorte para o futebol? Fazendo um recorte para o futebol, olha o abismo. Daqui para cá. Com esse abismo, posso cravar com certeza absoluta que essas marcas aqui não valem nada. Né? Pô, Real Madrid vale alguma coisa? Liverpool? Barcelona? Não, de jeito nenhum, gente. E isso que é importante a gente ter muito claro. Não é porque as marcas do futebol, do esporte, não estão aqui que elas não valem. Elas valem muito. Inclusive aqui, ó, eu fiz um segundo ranking dos clubes mais valiosos. Aqui é valor de marca. Aqui é o valor dos clubes de uma forma geral. Tá? A gente percebe que não tem, pelo menos assim, uns 5 estão nos 2 rankings, certo? Ó, Real Madrid, Barça, Chelsea, Arsenal, City. Eles estão aqui. Aí eu pergunto para vocês. Se tem esse valor aqui, essas marcas que valem tanto, e essas marcas que valem menos, mas ainda assim são poderosas, por que existe isso aqui? Real Madrid, BMW, firmam patrocínio de jogadores do Real Madrid vão pilotar carros elétricos BMW. A montadora é nova patrocinadora, tal, encerrou o contrato com a Audi. Se as montadoras valem tão mais, por que por um acaso, aqui é só um exemplo, né? Por que essas marcas valiosíssimas vão atrás das marcas que valem menos no futebol? Quem se arrisca? Quem quer tentar uma teoria? Além de um ganho nessa somatória de marcas, também de identidade, né? Talvez valores que um atleta possa traduzir, que um clube possa trazer para a tua marca. Esse é o caminho. Você não chegou no âmago, mas esse é o caminho. Vou lhe dizer qual é o ponto. Por causa da exposição? Muito por causa da exposição, que eles conseguem uma exposição gigantesca, mas o consumo no futebol não é um consumo racional. O consumo no futebol é um consumo apaixonado, emocional. O que as marcas querem é alcançar o consumo emocional. Quando você tem um consumo racional, você pensa e pode chegar à conclusão de que aquilo não vale a pena. Num consumo emocional, você, por vezes, compra sem precisar, paga além do que vale, porque você está emocionado. Então, tem clubes que ficam anos sem ganhar títulos. Nunca mais vende camisa? Vende. Por que vende? Paixão. Paixão. O que essas marcas no futebol têm é o componente paixão. E as marcas que pagam muito para estar no futebol, pagam porque querem justamente o componente paixão.
Olha, o Benzema usa uma BMW. Caramba! Olha, quero usar, quem tem dinheiro, né? Vou comprar uma igual o Benzema. E quando essa marca conversa com o Real Madrid, não conversa só com os torcedores espanhóis. Está falando de uma marca mundial. Então, de alguma forma, ela estimula o uso, o consumo dos carros BMW mundo afora. Então, não é que ela vai estampar a marca BMW. Para elas faz sentido que os jogadores do time usem os carros da marca. Tá claro isso, gente? Aí, eu falei para vocês que daqui para cá tinha um abismo que é importante entender, mas que não é para lamentar. Agora, gente, ó, aqui é o retrato do futebol em marcas mundo afora. E isso aqui, ó, ranking também de 2022. Aqui já é milhões de reais, tá? Isso é o estudo da Brand Finance do ano passado. Ah, mas olha o abismo que tem. Que abismo gigantesco dos clubes da Europa para os clubes do Brasil. E deixa de ser relevante? A gente vai olhar então para essas marcas e falar, não são marcas relevantes? São marcas relevantes. E mais do que isso, gente, isso é importante, quem trabalha com futebol, ter clareza. Do mesmo jeito que existe um abismo das marcas para os clubes europeus e dos clubes europeus para os clubes do Brasil, tem também um abismo dos clubes da elite do Brasil para os clubes regionais, e nem por isso os clubes regionais deixam de ter valor. Claro que são valores ajustados, né? Não dá para imaginar, vou dar um exemplo claro. A família da minha companheira de vida é de Belém do Pará. Paysandu e Remo são regionalmente muito fortes. Então, trabalhar, quem mora na região norte e consegue trabalhar com a marca Paysandu ou Remo, está muito bem. Certamente estará muito bem. Ainda que em um abismo de marca para, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Corinthians, os 5 maiores aqui. Tá? Então, é só para a gente também não tirar de perspectiva, imaginar que só vale a pena trabalhar se for nessas 10 marcas. Não é verdade. Tem muita marca de valor Brasil afora. Tá? Dúvidas até aqui? Não? Deixa eu só pegar aqui o meu relógio. Sim, nossa, não tem. Falando agora de marca e reputação... Lucas, você vai mandar essa apresentação para a gente? Mando. Eu só vou pedir um favor para vocês. Eu vou mandar... Amanhã eu termino a aula, aí eu vou mandar uma apresentação só de uma vez. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar em anotar. Claro, vocês podem anotar o que vocês quiserem. Mas toda a apresentação que eu estou mostrando para vocês, vai chegar um PDF para vocês. Tá? Não se preocupem. Mas chega depois da aula de amanhã. Eu sempre mostro depois, teve uma época que eu mandava antes, o pessoal lia antes e chegaram a falar para mim assim, não, a gente já viu a apresentação, eu vou sair mais cedo da aula. Eu falo, pô, aí é sacanagem, né? Então eu mando depois. Marca, promessas de longo prazo com a organização faz para os stakeholders. Da casa, mas isso eu nem vou responder mais. Reputação, percepções e expectativas dos stakeholders em relação à empresa. A organização possui a marca. Os stakeholders possuem a reputação. E isso aqui é o mais bacana, gente. Você, como marca de um clube, ou de um jogador, ou a sua marca pessoal, ou da sua empresa, seja como for, você pode trabalhar pela sua marca. Mas o que as pessoas vão achar dela é o que as pessoas vão achar dela. Você não tem como chegar ao outro e falar assim, ei, acha o meu produto bom, fala para todo mundo que o meu serviço é bom, e o outro pode não ter achado aquilo. O máximo que você pode fazer é oferecer um produto bom, oferecer um serviço bom. Se o outro vai gostar ou não, e está com o outro. Gente, até agora, alguma dúvida? Podem perguntar, fico com dúvida daquilo, aquele tema.
não é para ter dúvidas. Assim, quer dizer, não é para ter dúvida, não é para ficar com a dúvida e não perguntar. Tá claro para todo mundo que a gente tratou aqui agora? Então tá bom, então vou seguir. O que significa o termo reputação? Reputação é o ato ou efeito de reputar, conceito de que goza uma pessoa por parte do público, da sociedade em que vive, consideração, apreciação, renome, estigma, prestígio. Então, qual é o prestígio que você tem? Essa imagem que está aí, ela não é à toa. Reputação, eu falei para vocês que reputação é o longo prazo. No longo prazo, é passo a passo, degrau a degrau, etapa a etapa. Ninguém constrói uma boa reputação repentinamente. Isso não existe. Você constrói ao longo do tempo, tá? Mas para perder, é só dar um tapinha nas peças, né? Então, a gente vai chegar nisso, mas exato, tá, Rafael? É assim, vamos lá. Eu vou antecipar um pouco isso. Para perder, não é que um tapinha e você perde tudo. Se a sua reputação foi bem construída, existe um termo que eu uso muito, que chama colchão reputacional. Se você conseguiu construir um colchão reputacional consistente, um tapinha pode vir e te incomodar. Fazer mal, você vai ter que trabalhar, cuidar. Mas se a sua reputação for sólida, um tapinha não desmonta. Se desmontou, é porque a reputação não estava tão sólida, tão consistente assim. Tá? Agora, imagem, que é o curto prazo, um tapinha desmonta. Um tapinha desmonta. Né? Então, vamos lá. Você foi a um restaurante pela primeira vez. Ou você pediu uma comida pela primeira vez. Você não gostou muito, você ficou assim, não sei se vale a pena. Aí você resolve uma segunda vez, dá uma chance, vou dar uma chance, vou experimentar de novo. Aí você come e não gosta de novo. Você fala, não, de fato, esse lugar não é para mim, essa comida eu não quero. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é, você pede comida no restaurante, uma vez você gosta, 2 vezes você gosta, 3, 4, 5, 6, 7 vezes você gosta. Se na 8ª você não gostou, você não vai desistir. Você fala, não, eu já tive experiências maravilhosas nesse lugar. Você entende que aquilo é um ponto fora da curva. Claro, depende do ponto fora da curva. Né? Então, eu estou falando aqui, gente, condições normais de temperatura e pressão. Se você fala assim, não, olha, eu tenho um mecânico muito bom. Nossa, descobri que ele é assassino. Mas ele é um mecânico muito bom. Não, né? Aí a gente está falando de coisas com patamares diferentes. Mas quando a gente está falando da experiência do produto ou do serviço em si, se tiver uma reputação bem construída, não é um tapinha que vai desmoronar. Tá? Aí, peço desculpa se eu estou tomando muita água, porque eu estou ruim da garganta, tá, gente? Então, água toda hora para poder manter aqui. Dentro do futebol, e o nosso foco aqui é futebol, a gestão de reputação, ela não é mais uma opção. Eu acho que vou cuidar, pelo menos no alto nível, não é mais. Gestão de reputação não é uma vaidade, isso daí é bobeira. Não é. Um atleta que cuida ou tem a sua reputação bem cuidada, vale mais no mercado. Ponto. Ponto. Um clube que cuida da sua reputação vai ter muito mais dificuldade em ter problemas adiante com patrocinadores. Essa semana, ou nos últimos dias, teve um clube de São Paulo que passou por uma crise bastante relevante. Porque não se atentou à questão de reputação, que não é para atletas, mas para pessoas que estão no mercado. Né? O Corinthians, quando contratou o Cuca, sabia do que viria. O próprio Cuca sabia. Eles podiam não ter a dimensão exata.
Mas vocês acham que o Corinthians não sonhava que teria um barulho com a contratação do Cuca? Sabia. O próprio Cuca falou. Eu sabia que eles iam tratar, que esse assunto voltaria à tona. Eu não sabia que ia ser tão grande assim. Agora, como é que você lida com isso? O América Mineiro, que recentemente contratou o Marcinho, lateral direito. Eu não estou aqui só trazendo, eu estou trazendo as contratações que remetem a crime para ficar mais claro. Mas tem muito jogador por aí que não conseguiu. Que a torcida fala assim, não, esse daí não, esse não traz. Chega a uma confusão. Essa questão da reputação impede, inclusive, os atletas de ganharem mais dinheiro, fazerem propaganda, publicidade, terem contato, negociar um melhor contrato com os próprios clubes. E essa possibilidade de você ter uma imagem ou reputação abalada causa paura nos gestores. Então, vamos lá. Isso aqui lá atrás, eu sempre trago, isso aqui lá de trás. René Simões critica Neymar, estamos criando um monstro. Teve um jogo contra o Atlético Goianiense na Vila, o Neymar, menino ainda, se comportou muito mal. O René Simões, naquela época, tinha uma boa reputação, né? Assim, tava bem, tinha disputado a Copa do Mundo e tal. Falou aquilo, e eu sei que caiu como uma bomba no staff do Neymar. Dali, eles intensificaram, porque eles sabiam que o Neymar era craque dentro de campo, intensificaram um trabalho de media training, de comportamento, redes sociais e tal. O René Simões enviou uma carta para o Neymar depois e falou, não, inclusive o Neymar me agradeceu. Mas depois disso, o Neymar já falou, olha, agradeci, mas ele podia ter acabado com a minha carreira. Então, veja, esse possível carimbo de monstro em um menino abalou o que estava sendo construído no intangível para o Neymar. E aí, nós vamos... Eu vou trazer aqui alguns indivíduos e vou contextualizar o porquê de cada um deles, tá? O Tite eu vou deixar por último. Zico. O Zico. Dá para falar... Eu não estou mencionando agora em relação à capacidade técnica dentro de campo, né? Mas dá para falar que a torcida do Vasco, do Fluminense, do Botafogo odeia o Zico? De novo, eu não estou falando dele de jogador. Pô, fez muito gol no meu time. Estou falando da figura Zico. Tem algum vascaíno que odeie? Algum pode ter, vai. Mas a maioria odeia. O Zico foi ao velório do Roberto Dinamite em São Januário. Quando ele entrou, todos os vascaínos ali, em sua grande maioria vascaínos presentes, aplaudiram o Zico. Pois é. Fora, então, o fato do Zico ter ido no velório de Dinamite diz muito sobre o Zico, né? Então, é um indivíduo com uma reputação incrível, porque jogou muita bola e ele, até das coisas que eu sei, ele não era um atleta que desrespeitava a torcida adversária. Ele fazia gol. A função dele era fazer gol, comemorava tal, mas ele nunca foi desrespeitoso. Nunca foi. Elias, por que eu trouxe o Elias aqui? O Elias conseguiu, se não ser ídolo, ser ovacionado pelas duas torcidas, pelas duas maiores torcidas do Brasil. Estou falando em número de torcedor, né? O Elias, entre os corintianos, era muito aplaudido, entre os flamenguistas também. Ele também conseguiu isso em outros clubes, mas o Elias já tinha uma estratégia. Eu já falei, inclusive, com ele sobre isso. Diferentemente do Zico, ele, para agradar a torcida do Corinthians, ou do Flamengo, ou do Atlético, por onde ele passou, ele, por vezes, mexia, provocava a torcida adversária. Foi uma estratégia que ele criou. Não à toa, no final da carreira dele, ele quase foi jogar no Santos e a torcida não deixou por causa das provocações dele com a camisa do Corinthians. Cafu, que eu já trouxe para vocês antes. Um exemplo de líder dentro de campo e tal. A Marta. O que a Marta significa para o futebol feminino. E, ouso dizer, para o futebol como um todo, fundamentalmente no Brasil. Ela é responsável por uma quebra, ou pelo menos por um momento em que o futebol feminino quebra com aquele paradigma de absoluto coitadinho. A Marta, ela é gigante. O Raí aí do lado, ó, quando ele estava dentro do São Paulo,
veio um jornalista e perguntou por que o Raí arrisca sua reputação como diretor de time na fila. O Zico fala que ele jamais seria executivo no Flamengo porque ele não saberia lidar com a torcida o chamando de burro. O Raí quis experimentar, virou gestor do clube. Arriscou a reputação, tal. Tem São Paulino que hoje gosta um pouco menos, a maioria, pelo que eu entendo, separa o jogador do gestor, mas ele colocou isso à prova. O Tite. Gente, o Tite que eu trago aqui, para deixar muito claro, não é o Tite reta final da seleção, não. Vocês se lembram quando o Tite foi contratado pela CBF? Ele era quase uma unanimidade. De novo, depois da primeira Copa, e fundamentalmente depois da segunda, muito longe disso. Mas quando ele chegou lá, ele era uma unanimidade no Brasil. E aí chega, faz um bom trabalho. E por que disso? Ao contratar o Tite, naquele momento a CBF, que passava por um momento muito difícil, muito delicado, também por questões administrativas, traz um cara com quase unanimidade, essa quase unanimidade, ela é transferida também para a CBF, né? Então, quando você contrata um indivíduo público, fundamentalmente um indivíduo público, ele traz consigo tudo que ele representa, de bom e de ruim. Então, é fundamental que as pessoas que estejam no futebol saibam disso. Não dá para você trazer só o profissional, só o seu trabalho, sem considerar o contexto. E, de novo, Corinthians e Cuca, nesses últimos dias, é um exemplo perfeito do que nós estamos tratando aqui. Inclusive, jogadores com reputação questionável. Mais uma vez, não estou falando mal dessas pessoas, eu só estou dizendo que, ao longo de sua carreira, tiveram reputação, tiveram um comportamento questionável. Eu começo com Kleber Gladiador. Um jogador que tem ali um gladiador, muitas expulsões, de alguma forma isso remete a quem ele é. Fernando Imperador, o Edmundo, Maradona, o Diego Costa ali fazendo uma carícia com a sola da chuteira no peito do goleiro, Carlos Alberto, ou o Sassá. O Sassá, essa foto para mim ela é emblemática. Eu fui atrás de saber. O Sassá, ele tinha despontado no Botafogo, vinha jogando muito bem, e tinha um clube interessado, isso eu consegui, que uma vez, uma aula, estava uma pessoa que participou dessa negociação. Ele me confirmou isso. Ele estava jogando muito bem, tinha um clube europeu interessado, começou a tratar as tratativas com o Botafogo, aí apareceu o Sassá com essa foto. Ele tirou a foto no vestiário. Provavelmente um bicho tinha conseguido, diante de uma vitória. Ele entendeu que valia tirar a foto mostrando dinheiro, assim, sem camiseta, mostrando dinheiro. As negociações não avançaram naquele momento por causa da foto. O clube ficou receoso do comportamento do Sassá. Ah, mas isso é uma bobagem. É uma bobagem no Brasil. Para muitos clubes, para muitas regiões, mundo afora, fundamentalmente na Europa e nos Estados Unidos, isso definitivamente não é uma bobagem. Quem é que você está trazendo para compor o grupo? Faz muita diferença. Imprensa. Se ela é amiga ou é inimiga. Deixa eu só fazer uma pedindo para vocês. Está completando 1 hora aqui de aula, não é uma pausa gigantesca, não. Mas a gente tem 2 horas, uma pausa de 5 minutos para tomar água, quem quiser urinar, e a gente volta em 5 minutinhos cravado, pode ser? Não é uma pausa longa, tá, gente? 5 minutos para tomar água, ir ao banheiro e voltar. Feito?
Já estou por aqui, vou esperar mais um minutinho para completar os 5 que eu prometi. Vamos lá, gente. Se conseguir aqui, tá? Imprensa, amiga ou inimiga? Quando a gente fala da imprensa no Brasil, a gente está falando de só imprensa, de fato, formal, mais de 15 mil veículos, mais de 50 mil jornalistas. E agora, a gente tem a figura dos formadores de opinião, aqueles veículos online, o pessoal do YouTube e tal, TikTok. E aí, gente, esse número é muito maior do que isso, tá? Mas, basicamente, quando a gente fala de imprensa, está falando da impressa, que tem um declínio natural, televisão, rádio e o digital, o online, né? Que é hoje a supremacia desse alcance de imprensa. O ponto principal, eu acho essa frase maravilhosa aqui, ó. A imprensa separa o joio do trigo e publica o joio. Isso aqui é ótimo. Isso aqui, gente, eu tô louco para que saia de 2022, ainda não saiu. É o que acontece na internet em 1 minuto. 1 minuto acontece tudo isso daí, ó. Então, em 1 minuto, você tem 700 mil stories compartilhados, 700 mil. Isso em 2021. Eu acho que esse número para agora já está maior. 200 mil pessoas tweetando, quase 200 milhões de e-mails enviados, mensagens também, 20 milhões. Gente, é muita coisa. É muita coisa para um único minuto. Tem até esse indivíduo aí do lado, dos bastidores do jornalismo esportivo. Ele cobrindo o jogo no gramado. Qual é o ponto de nós falarmos ou de a gente perceber tudo que acontece em 1 minuto? Significa que, a gente vai falar sobre crise daqui a pouco, diante de uma crise, nós não temos mais tempo diante de um mundo cada vez mais instantâneo e online para falar assim, não, nessa crise eu cuido depois. Não dá. Não dá. Se uma informação é compartilhada nas redes sociais, né, compartilhada no WhatsApp, seja onde for, e você deixa para tratar disso depois de um dia, com esse movimento por minuto nas redes sociais, o estrago está feito. O estrago está feito. Uma mentira bem compartilhada, vocês entendem esse bem, né? Esse bem ele é absolutamente distante de ser uma boa mentira. Mas se foi bem feito o movimento de compartilhar a mentira, para você corrigir é muito difícil. Eu, quando estou de forma ativa no clube, ou prestando serviço de radiocomunicação, eu viro um neurótico de comunicação, neurótico das redes, porque nasceu a mentira, você tem que ir lá e tirar o mal pela raiz. Rápido. Rápido. Não dá para dar tempo. Quando, alguns anos atrás, as pessoas famosas tinham problemas, elas esperavam um domingo no Fantástico para tratar desses casos. Ronaldo Fenômeno, quando foi parado nas ruas do Rio de Janeiro, ele foi para o Fantástico. Só que isso aconteceu numa terça, se não me engano, e só no Fantástico no domingo. Hoje em dia, isso é impossível de pensar, gente. Os posicionamentos, as crises, elas são tratadas, ou deveriam ser tratadas, entendidas, como algo instantâneo, como algo imediato. Se você deixa algo sobre você, mentira, circular, e resolve cuidar disso, não precisa nem falar muito, 1 hora depois, são 60 vezes isso daí. Ó.
Daqui, gente, surge muito o fenômeno das fake news. As pessoas compartilham muitas vezes, não vão buscar a origem da informação em um veículo de credibilidade, recebem, às vezes, nem um link. Às vezes as pessoas recebem uma imagem com alguma coisa escrita, a imagem assimilou como verdade. As pessoas são bombardeadas por informações. Nós vivemos um mundo absolutamente doido no ambiente online. De novo, isso a gente está falando de 2021. Assim que sair 2022, eu tenho certeza que isso aqui vai crescer pelo menos por baixo de 30%. Por baixo. O fluxo da opinião mudou. Tá vendo? Isso aqui, quando a gente estava conversando, não sei quem foi que me perguntou lá no início, acho que foi antes da aula, inclusive, falando com o Carlos. Antes, nós tínhamos pessoas que buscavam informação na televisão, ou num grande jornal relevante, ou numa revista, e aí essas pessoas recebiam informação e replicavam para alguém. O processo ele era muito mais lento. Alguém pegava, falava para o outro. Aí, no dia seguinte, alguém que viu o Jornal Nacional comenta com uma pessoa do trabalho. O processo era mais moroso. Hoje não dá tempo. Hoje é imediato, é rápido. E precisa ser assim. Não depende de um ponto único de informação. As pessoas não dependem mais do Jornal Nacional, da revista Veja, da rádio. Não, porque as pessoas recebem e trocam informações entre si. Por quê? O fluxo da opinião mudou. Eu já volto para as imagens de cima, vamos para a tabela ali embaixo. Antes, nós falávamos de um erro local para um dano local. Agora, a gente fala de um erro local com dano global. Antes, nós falávamos de uma perda proporcional à falha. Hoje, nós falamos de uma perda maior que a falha. Antes, nós falávamos em quantidade de exposição. Agora é qualidade de exposição. Antes era reconhecimento. Agora é reconhecimento. Antes falávamos em fazer propaganda, hoje em criar reputação. Por que tem um time, o Ibis, que se orgulha de ser o pior time do mundo? Por que isso seria bom? E por que é? Porque gera engajamento. É trabalhando essa figura de pior time do mundo que eles conseguiram patrocinadores, campanhas, visibilidade. Eles mesmos não falam sobre si num tom pejorativo. Mas o Ibis fala sobre si num tom pouco sério. Eles não se levam a sério. O Ibis não está ali. Claro, os jogadores estão lá jogam para ganhar, né? Essa é a informação do trabalho sério que tem lá. Mas quando você tira deles essa busca necessária pela vitória, pela conquista, você conversa com muita gente. É só a gente olhar as redes sociais, gente. Redes sociais do Ibis. Tem muito clube grande que não tem engajamento que o Ibis tem, né? Isso é um trabalho estratégico. Essa imagem do lado eu acho sensacional. O Orkut deixa a cidade em pânico. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é lá de trás. Mas quando as coisas começaram a mudar, né? Era o jornal noticiando que a rede social tinha deixado o pessoal em alerta. Não mais o contrário. Stakeholders. A gente faz essa gestão da reputação. A reputação diz respeito à empresa ao longo dos anos. Vamos olhar aqui os 4 quadrantes. De novo, vocês não precisam anotar, vocês vão receber isso. Mas isso aqui é o resumo do que fazer diante do seu quadro de boa ou má reputação. Vamos lá? O melhor dos cenários. A sua realidade é boa e a sua percepção também é boa. Você tem uma promessa cumprida. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí você tem, para mim, o segundo quadrado, que ainda é interessante, que é aquele ali de baixo, ó. Uma promessa esperando para ser revelada. É quando a sua realidade é boa, mas a percepção das pessoas é ruim.
Então, aí requer investimento em comunicação para poder clarificar essa realidade sobre o produto ou o serviço. Agora, você tem um muito preocupante ali em cima, que é quando a sua realidade é ruim, mas a percepção é boa, que é uma promessa em risco. Por que é preocupante, gente? Porque aqui nós estamos lidando com uma possível frustração, uma possível sensação de engano. Precisa mudar, requer que é uma mudança para alterar a realidade, mas se alguém descobre que a realidade, na verdade, é ruim, que a pessoa, então, estava enganada, você alcança um nível de desgosto que é difícil de reverter. E, por fim, é uma percepção ruim para uma realidade ruim. Aí você tem que trabalhar muita coisa. Você tem que trabalhar para melhorar o seu produto, o seu serviço, como é que você se comunica com as pessoas. Tem muita coisa para melhorar nesse caso. Vou checar de novo. Gente, até aqui, alguma dúvida? Tem um monte de participantes conectados, mas eu não sei se vocês estão conectados à, de fato, apresentação. Dúvidas? Então, Tá tranquilo, Vinícius. Tranquilo. Como eu não vejo todos vocês, é mais difícil, né, de eu saber se tá ok. Mas vamos lá, sigamos. Então, pensar comunicação no esporte, o que é? É um trabalho que precisa ser preventivo, porque as notícias boas precisam de esforço para aparecer, já as ruins não. Então, a gente precisa criar um plano de comunicação, estabelecer uma imagem comprometida com os públicos, criar canais de comunicação internos e externos que divulguem valores e atividades, detectar o que é de interesse público e aproveitável com material jornalístico, desenvolver uma relação de confiança com os veículos de comunicação, criar instrumentos para mensurar, se você não mensura, você não sabe o que está acontecendo. Mas, muito importante, gente, preparar a fonte de imprensa para atender veículos de imprensa, né, ou mesmo as redes sociais de forma qualificada. Tem muita gente despreparada falando em nome de marca. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Tá? Riscos à imagem. Não existe profissionais imunes à crise, mas existem profissionais preparados para enfrentá-las. Não dá para falar assim, não, ó, crise para mim não tem problema, não. Todo mundo pode sofrer, de alguma forma, uma crise, mas você pode se preparar para enfrentá-la. Né? E aí tem essa frase embaixo que eu acho sempre maravilhosa. O melhor momento para consertar o telhado é quando o sol está brilhando. Então, tá lá, no meio de um temporal, começa a chover dentro da casa, aí você descobre que tem telha quebrada, aí você vai subir, o temporal está ali, a chuva está caindo, está molhando tudo, você não consegue arrumar. É muito complicado. Enquanto está sol, se você consegue perceber o problema, você vai, troca, você tem clareza no problema e o seu prejuízo é muito menor dentro de casa. Portanto, há episódios relevantes que levam a grandes crises e há episódios delicados que, se forem bem conduzidos, não vão repercutir. Vinícius, ontem a gente fez uma discussão sobre a situação do Cuca e ninguém tem dúvida de que ele cometeu um crime absurdo, né? Ninguém tem nenhuma dúvida do erro que ele cometeu, ele e os outros 3, que a gente nem sabe quem são, né? Mas foram 4 jogadores. Se a gente perguntar aqui agora na aula quem são os outros 3, possivelmente ninguém lembra, né? Quem são os outros 3 jogadores, talvez o Rafael Moreira, por ser um gremista, né? E aí ele vai lembrar, né, dos outros 3 jogadores, mas eu não lembro o nome dos outros 3, mas o Cuca ficou marcado, né? Essa primeira discussão do Cuca eu fiquei sabendo quando o Cuca, na verdade, eu também não tinha essa informação ou não processei essa informação lá atrás, em 1987, quando ele foi julgado, mas me lembro de ter visto uma repercussão da situação dele, que ele havia sido condenado, né, pela justiça suíça em 1987, quando ele foi campeão pelo Atlético Mineiro. Né? Ali surgiu um pequeno debate nas redes sociais. Foi quando eu me deparei com o caso e parei
para pensar, e na época, eu me lembro, lá quando o Atlético foi campeão brasileiro, que, não faz, que já fazia aí 40 anos que não era, eu parei para pensar, disse, bom, por que esse cara nunca fez nada pela imagem dele, né? Será que ele tentou esconder isso? Quer dizer, será que não era melhor ele ter enfrentado isso, né, do ponto de vista do gerenciamento de crises futuras ou da própria imagem? Ele não foi devidamente assessorado, tipo, olha, perdão da palavra, fiz uma grande merda na minha vida, me arrependo de ter feito, não era o que eu queria ter feito, fui induzido a fazer, eu reconheço que fui condenado, sei lá, o cara assumir realmente, fazer o meia-culpa dele, né? E tentar tocar a vida dele para frente. Mas o que ele faz quando surge isso nas mídias sociais? Ele simplesmente se afasta do Atlético Mineiro, né? Ele sai, ele deixa o comando do Atlético, né? E aí a coisa parece que deu uma arrefecida. E daqui a pouco, agora, ele é contratado pelo Corinthians e, obviamente, a gente já conhece todas as... O que faltou quando você diz assim, há episódios delicados que, se bem conduzidos, não repercutem, ou pelo menos podem repercutir, não de uma maneira tão desastrosa como repercutiu para a vida dele. O que efetivamente pode ser feito do ponto de vista do gerenciamento de crise, do gerenciamento dos riscos à imagem de um atleta? Até porque nós temos atletas que são assassinos, né? Ninguém vai esquecer que o Edmundo matou, né? Ou pelo menos teve um crime doloso nas costas, né? Ele matou alguém num acidente de trânsito, né? Então, quer dizer... Só fazer uma correção rápida. Nessa história do Edmundo, eu fui estudar, porque eu tinha dúvida, e depois eu fui ver que ele, de fato, não estava dirigindo. Tá? Não estou falando que ele seja santo, mas ele não era o condutor nesse caso. Só para colocar os pingos nos is. Porque essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Recentemente, a gente já viu pessoas assumirem lugares de outros por razões outras, mas não é o caso, isso não é o nosso caso. Sim, mas, de qualquer maneira, nós temos N exemplos de atletas que cometeram e cometem esse tipo de crime, né? Que é um absurdo, que é injustificável, mas que isso é muito mais comum no futebol brasileiro do que a gente imagina, né? Então, assim, e, no entanto, claro que não tem a repercussão que teve a situação do Cuca, porque também não tem, digamos, a projeção do Cuca tem a nível nacional e até fora do Brasil. Mas o que poderia ter sido feito, na tua opinião, na tentativa num episódio delicado, de gravíssima responsabilidade, como se poderia conduzir uma situação dessas, numa situação 40 anos depois? Então, vamos lá. Para a gente pensar sobre o Cuca, nesse caso, primeiro a gente tem que lembrar do momento em que o fato gerador ocorreu. A gente está falando de 4 décadas atrás. 4 décadas atrás, a discussão sobre estupro era uma discussão diferente, a discussão sobre o feminismo era uma discussão diferente, né? O potencial de crise era um potencial diferente. Então, é muito delicado falar sobre, por exemplo, o que deveria ter sido feito na época, mas dá para conversar sobre o que o Cuca poderia ter feito nos últimos anos, né? Então, eu acho complicado a gente... É o que eu acho também. Eu acho que a partir do momento que surge, que retomam esse assunto, quando ele é campeão pelo Galo, né? E por que não foi feito absolutamente nada de lá para cá? É isso que eu não compreendo. Ele não só não faz, como ele faz questão de não fazer, né? Eu acho que esse que é o ponto principal do Cuca. Ele não toca no assunto, ele não quer falar, ele aposta num silenciamento sobre o assunto para seguir a sua carreira. Só que hoje, como a gente viu nesse slide aqui, ó, não existe silenciamento de assunto, gente. Existe algum assunto proibido? Não tem assunto proibido. Como é que você vai falar, não, sobre o assunto tal, não vai repercutir? Isso aqui não existe, né? Então, quando a gente fala
do Cuca, o que eu acho que faltou ele fazer? Ele não quer assumir que cometeu o crime. Primeiro, acho que a gente tem algumas ponderações a fazer aqui que são importantes, porque as redes sociais também viram um tribunal, né? Nós que estamos nas redes sociais não somos juízes formais dos outros. Claro que todo mundo tem a sua avaliação, todo mundo tem o seu julgamento. A própria rede social, ela é isso. Mas eu sou contra, por exemplo, um revisionismo jurídico. Tem gente falando assim, mas será que ele estuprou? A justiça falou que sim, ponto. Se ele entende que não, é para a justiça que ele tem que provar que não. Não tem que ficar discutindo. A justiça falou que sim, a justiça falou que sim. Não posso questionar a justiça? Pode. A gente pode questionar a justiça, mas é com fundamento, não é com achismo. Acho que esse é um ponto principal de discussão para entender onde é que o Cuca tem que agir. O Cuca tem que agir não é na opinião das pessoas, é no fato e no seu comportamento, na repercussão sobre o fato. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2. O Cuca poderia, ao longo dos últimos anos, ter patrocinado ou ter se envolvido em causas que mostrassem que ele é um indivíduo que ou está arrependido de ter feito o que fez, ou que está engajado em mudar a realidade de mulheres que passam por isso. Se o Cuca, ao longo dos últimos anos, tivesse feito algo nesse sentido, não é que estaria tudo bem, mas mostraria um indivíduo, acho que a palavra não é recuperado, mas mostraria um indivíduo transformado, um indivíduo que se transformou. Por quê, gente? Agora eu vou falar de uma crença minha, já não é uma análise técnica, é uma crença, é um entendimento meu sobre a vida. As pessoas falham, as pessoas erram, e dentro de uma sociedade em que as pessoas pagam por seus erros, elas têm o direito de seguir. Então, eu também acho muito complicado quando a gente proíbe qualquer indivíduo de trabalhar. Mas, no caso do Cuca, ele nunca pagou pelo crime que cometeu. Ele, não pagou formalmente pelo crime lá atrás, se for prescrever, e até hoje, a relação dele com isso é de vítima, né? Então, isso dificulta muito no processo de entendimento das pessoas de que o Cuca precisa seguir. É diferente quando alguém sofre alguma consequência por uma falha, você fala assim, olha, aquele ali pagou pelo seu erro, e ele vai seguir. Você pode até ter algum incômodo, mas você tem esse argumento. No caso do Cuca, não se tem esse argumento. No caso do Cuca, não se tem esse argumento. E o Antônio Carlos Zago usou esse argumento na apresentação dele no Curitiba contra a acusação de racismo. Ele falou, errei, assumo, paguei, e agora é bola para frente. E só um ponto que eu acho que é importante nessa discussão, que é polêmica e dá pano para manga, é assim, estamos aqui sempre baseado na premissa que o Cuca teve relação com a menina. Talvez a participação dele tenha sido passiva, né? Apesar que tem uma acusação de que esperma, que o jornal de Berna, sigilo de processo. Então, é complexo, gente. Talvez ele não tenha feito nada, Reginaldo, porque ele achou que não tivesse culpa no cartório. Nessa reconstrução que a gente está passando na vida atualmente, a gente entende que muita coisa que a gente fazia até dias atrás era errado. Eu me incluo nisso, né? Gustavo, eu tenho uma filha e eu fico pensando se isso acontecesse com a minha filha. Só para concluir. Não, eu também. Eu só estou te falando pelo seguinte. Se foi uma relação pseudo-consentida ali, como ele alega, a gente não sabe, né? Ele fala da revelia, então é complexo. A gente... Mas vamos lá, a revelia não aconteceu. Ele teve um advogado que o representou, não só ele, como os demais jogadores do Grêmio. Então não houve revelia. Ele não esteve no tribunal, o que é uma coisa diferente, porque ele estava representado no tribunal. Segundo, nós estamos falando de uma menina de 13 anos, não estamos falando de uma moça de 18 anos, 17 anos, 19 anos. Estamos falando de uma menina de 13 anos, cara. 13 anos, ele tinha 24, velho. Então, assim, até assim, tem coisas que eu acho que ele errou, e errou feio.
Mas fez ele alega que uma ele alega merda que na não vida viu. dele. Eu tô dizendo Fez só o uma seguinte. merda na vida dele. O Não, eu mínimo não que ele vou- deveria fazer era pedir desculpas, pedir perdão pelo erro que ele cometeu, Se ele dizer e participou, trabalhar Pessoal, muito grande pessoal. aí, de forma muito, inclusive dentro do futebol, porque não é um Reginaldo. problema só do assédio às mulheres no futebol. Existe Reginaldo, assédio. só deixa eu colocar um ponto aqui. Ele Só poderia deixa ter eu colocar um trabalhado, pontinho só aqui. para concluir aqui, Gustavo, ele poderia ter trabalhado a imagem dele, colocando a inteligência dele, a assessoria dele, a favor de trabalhar contra o assédio sexual dentro do futebol, seja masculino e feminino, e usando, inclusive, o exemplo dele positivamente, de forma positiva, para que isso não acontecesse mais, para que os jogadores tomassem consciência disso, de que ele foi condenado, de que ele errou, sei lá, de várias maneiras. Ele poderia ter usado isso Reginaldo, a favor dele, mas ele não faz isso. Só vou te pedir uma licencinha aqui para a gente tentar manter aqui a discussão dentro do tópico da aula, tá? Quando a gente fala sobre, e eu acho que a premissa que o professor colocou é muito importante, de que não compensa, não vale a pena a gente discutir fatos que foram discutidos pelo Poder Judiciário Suíço, não vale a pena a gente discutir a respeito de revelia, representação processual, Carlos. Estou falando de gestão de crise. de provas, Estou porque a tentando gente falar está falando de gestão de crise. Né? Então, é isso que eu vamos estava manter tentando o dizer assunto. quando o Reginaldo me interrompeu. Eu não estou aqui Desculpa, dizendo se ele é Gustavo. culpado ou não. Eu não estou dizendo aqui se ele é culpado ou não. Eu estou dizendo o seguinte... Não, que ele é culpado, ele é culpado. O tribunal de Berna já decidiu isso. Não cabe a nós Vamos só dizer se esperar, ele é culpado ou não. então ouvir Não, mas concluir, o Gustavo é isso que eu estou concluir dizendo. o raciocínio. O que está dentro daquele... O que eu estou querendo dizer, Reginaldo, é o seguinte. O que está dentro daquele processo, né, e que a gente desconhece, a gente não sabe. Está sob sigilo de justiça, tem uma cláusula de 110 anos lá. É isso que talvez seja o cerne para a tomada de decisão que você está cobrando em relação a essa gestão de crise. Eu estou dizendo para você o seguinte, imagina você, talvez o Cuca nem participou, não sei o que está lá. Eu estou falando baseado no que ele alega. Então são dois extremos que a verdade deve estar ali no meio. É isso que eu estou dizendo. Então, para ele gerir a crise, como você está propondo, ele primeiro tem que entender que ele é culpado. E ele, pelo que ele fala, ele entende que não é. Eu não estou dizendo se ele estuprou, se ele... Eu não estou entrando nesse mérito, entendeu? Eu só estou dizendo o seguinte, ele não se entende culpado de nada. Então, como é que ele vai tomar uma ação de gerir crise, de entrar em campanhas? Esse é o ponto, entendeu? Mas e aí, outra... Gustavo, o seu ponto é pertinente, tá, Gustavo? Então, vamos lá. Só que a gente tem arestas a lapidar nesse processo. Para o público, para a opinião pública, né? Aqui a gente está falando de uma crise pública, certo? Para a opinião pública, o que o Cuca pensa ou não é exatamente relevante. Porque o que fica não é o argumento dele, é a condenação. De novo, a gente está sendo técnico aqui, certo? A gente está sendo técnico. Da feita que ele foi condenado, publicamente o que fica o indivíduo foi condenado. Ponto. Ah, mas o processo não foi justo, eu poderia... Aí é uma outra conversa de ordem jurídica. Quando o UOL entra em contato com o advogado da vítima e ela corrobora o fato de que o Cuca foi uma das pessoas que abusou, esse argumento dele vai embora. Como vai embora o argumento do Daniel Alves? Né? Vocês lembram do Daniel Alves, como ele foi mudando ao longo do tempo? É um processo do Robinho. Qual é o processo natural de uma pessoa que está envolvida num crime bárbaro como esse? Alegar inocência, certo? Então, eu, Vinícius, que trabalho com a crise, eu prefiro ficar com o que a justiça decidiu. Se a justiça foi certa ou errada, senão estou eu fazendo o papel do juiz. A justiça decidiu, eu fico com a justiça. O caso do Robinho. Robinho foi condenado. Então, nós temos um caso pronto. Existe a condenação. No caso do Cuca, existe a condenação. O Cuca tem um ponto que eu acho que ele poderia usar a favor, que é o tempo entre o fato e o Cuca de hoje. O que o Cuca fez em relação a esse assunto para mostrar para a sociedade que ele é uma pessoa transformada. Por isso que eu usei o termo transformado. Que ele aprendeu, não precisa nem falar que cometeu o crime. Se ele tivesse envolvido em causas, perto de ONGs, se ele mudasse o discurso dele de que nada deve, quando existe condenação, não mostra alguém que tenha se desenvolvido. E aí, Gustavo, Reginaldo, todo mundo, mostra mais
um ponto de inflexão do que um ponto de aprendizado. E aí as pessoas não olham para o Cuca como alguém que passou pelo problema, que foi um autor, pagou por isso e seguiu. Essa etapa dele do pagou fica sempre pendente, porque ele não pagou pela justiça e ele não se mostra alguém que tenha evoluído nesse sentido. Aí, pensando na crise, se eu sou o Cuca, agora, eu jamais iria treinar o Corinthians. Eu jamais iria treinar o Corinthians. Corinthians ou Flamengo, enfim. Eu não iria fazer isso. Não iria fazer isso de jeito nenhum. E, fosse o Corinthians, eu acharia um absurdo contratar de novo. E agora acho que esse é um ponto importante, pensando na crise, tá? Menos no Cuca e mais na crise. Uma coisa é você contratar alguém que somente essa pessoa é capaz de fazer. Então, vamos imaginar que o Cuca fosse o Guardiola, né? Assim, capacidade técnica. Eu não estou falando que ainda assim, que nesse caso estaria tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que, olha, diante desse tamanho profissional, vale a pena a gente passar por essa crise? Poderia ter essa pergunta. No caso do Cuca, eu não estou aqui falando que ele é um treinador ruim, tá? Eu não estou julgando ele como um bom ou um treinador bom, um treinador ruim. Estou dizendo que o desempenho dele como técnico não faz com que faça o menor sentido o Corinthians ter cogitado passar por essa crise. Quando o Corinthians decide passar por essa crise, das duas, uma. Ou ele não projetou que seria dessa forma, ou o Corinthians errou na projeção. Isso pode ter acontecido. Então, olha, a gente vai ter aqui um barulho, mas a gente passa por isso. Ele pode ter olhado o que aconteceu no Atlético e falou, não, por isso a gente é capaz de passar. E aí projetou errado. Mas quando ele chegou no Atlético, teve na chegada, tá? Não no título. Eu lembro que teve, e aí arrefeceu. E aí, quando ele foi campeão, teve de novo. Eu até acho que a saída dele não está relacionada a isso, não tenho certeza, tá? Esse é um ponto importante. Eu acho que a aposta, o erro foi do Corinthians, e o Corinthians trouxe uma crise institucional muito maior para si próprio. Sim, concordo. Um erro crasso, né? Porque eles acharam que ia ser como o Atlético. Vai aquecer, vai borbulhar, depois vão esquecer e vai correr. Mas não. E assim, volta na questão da consciência dele. Culpado ou não, na cabeça dele, eu estou dizendo, para ele ter essa visão com 23 anos, que é o que você está falando, hoje ele tem que chamar um comitê de crise, contratar empresas de gestão de crise, que ele sozinho não tem a menor condição. Diz ele que vai provar a inocência. Não sei como, né? Eu não acredito. Eu acho que realmente aconteceu algo minimamente no meio das coisas. Vamos lá, Gustavo, só assim, é óbvio que ele pode alegar o que ele quiser, a cabeça dele pode estar do jeito que quiser, ele pode se achar inocente, pode achar que ele não estava lá, mas o que a gente tem de fato? Ele foi condenado, de fato, ele deve ter usado todas as instâncias recursais de um processo penal dessa natureza, estou falando aqui como advogado, né? De fato, essa condenação foi mantida, ele não cumpriu a penalidade a qual que lhe foi aplicada, portanto, ele não cumpriu a pena, porque ele não se apresentou para cumprir a pena. Fato é que ele faz essa inflexão, como o Vinícius colocou muito bem, e, para mim, é um equívoco, que ele comete, é um erro. Eu acredito que o Cuca, como qualquer cidadão, depois de ter cometido um crime, seja que ele tenha pago ou não, cumprido ou não a prisão, ou tenha sido esse crime sido, agora faltou a palavra, bem, está prescrito, né, tendo havido a prescrição do cumprimento da execução da pena, beleza. Agora, ele precisa, como cidadão, ter um outro comportamento, porque ele também precisa seguir a vida dele, e não acho que nenhuma pessoa deve ter uma penalidade aplicada para o resto da sua vida. A Constituição brasileira não permite penalidades perpétuas, não existe pena perpétua. E ele, na verdade, está se colocando para uma pena perpétua. Por quê? Porque ele não enfrenta o problema, no meu entendimento, como poderia enfrentar. Se eu fosse um gestor de crise dele, certamente eu o orientaria no outro sentido, né? Porém, e é isso, e é o ponto da aula aqui que nós estamos falando, viu, professor? A questão é o seguinte: eu tenho uma crise que aí é uma crise de reputação.
E eu preciso... Como é que eu faço para recuperar esse profissional reconhecendo que ele cometeu um crime? Não, e daí, Reginaldo, olha, para mim ele cometeu, numa ordem de gestão de crise, ele cometeu um erro gigantesco agora. Que foi o seguinte, ele falou, vou contratar um advogado para provar a minha inocência. Olha o que ele falou. Não tem o que o advogado pode fazer. O crime Não, está pois prescrito, o processo está certamente arquivado, não tem mais nenhuma possibilidade recursal. Exato. E é esse que é o Não tem o ponto, que fazer. esse é o ponto de falha. Se ele não tivesse ido por esse caminho, ele tivesse feito um outro trabalho de reconstrução de reputação, ele tinha uma chance. Da feita que ele apostou, agora disse, não, eu contratei um advogado que vai provar minha inocência. Se esse advogado não prova inocência, acabou o Cuca. Não tem como provar inocência. É Pois preciso ter o devido processo legal. O devido Pois é. processo legal já existiu. O processo não tem mais prazo recursal. Exato, por isso que eu acho que ele errou. Se a aplicação da pena está prescrita, imagina o processo. Não tem mais o que fazer. Gustavo, Vai abrir Gustavo. um novo processo, Só não que- tem só mais queria falar prazo uma para última, isso. só queria falar uma última coisa. Pode falar. Eu concordo com quase tudo que você falou, Reginaldo. O ponto que eu discordo é o seguinte: tecnicamente, nunca houve crise. Ele teve 37 anos de carreira sem nunca ter tido nada até o Atlético. É isso que eu estou dizendo. Ele nunca, culpado ou inocente, se ele é inocente, ele não ia fazer nada. Eu sou inocente, eu não tenho o que provar. E se ele é culpado e está quietinho, ele vai ficar quieto. O que eu estou querendo dizer para vocês é esse o ponto. Eu não estou aqui julgando se ele é culpado ou inocente. Eu estou dizendo que a crise estourou agora. Estourou um pouquinho lá no Atlético. Talvez ele devesse ter feito isso. Porque Também a crise acho, concordo contigo. é esse o ponto que eu estou dizendo. O temporal está aí. Ele falou, pô, eu vou sair, aqui abaixou. A próxima apresenta. Ele apostou que não. E aí é o erro dele. Tá? Como ele vai resolver? Se ele vai provar a inocência ou se ele vai assumir e entrar... Porque ele tem uma conduta ilibada, ele poderia... Aí é uma questão que só ele para decidir, porque só ele sabe o que aconteceu. É só isso. Pois é, e eu acho que tem uma questão importante. Ele poderia ter esse apego à própria família, ele poderia ter procurado a vítima. É muito comum isso, né? Quando você procura a vítima, quando você pede perdão à vítima, quando você conversa com a vítima, tudo isso ele poderia ter feito. Acho que lá quando ele foi campeão no Atlético Mineiro, e ele já percebeu que ali, naquele momento, as coisas estavam voltando à tona. Quer dizer, então, naquele momento, ele poderia, sim, ter contratado alguém, ou talvez até o nosso professor Vinícius Nordello, e meu caro professor Nordello, me ajude, como é que eu resolvo isso? E ele não resolve. Né? Ele acha, o fato dele se achar inocente é irrelevante. Né? O fato de alguns argumentos, porque a menina se ofereceu, isso não existe. Uma menina de 13 anos não se oferece. Não vamos entrar de novo, Reginaldo. Irrefutáveis. Só vou te pedir o favor de não entrar de novo na discussão dos fatos, tá? Para a gente continuar a aula. A gente aqui já está trabalhando como empresa de comunicação contratada pelo Cuca aqui para pensar... Mas a ideia é essa, né? A gente vai... Achei interessante. O Gabriel quer falar. O Gabriel quer falar, Gabriel? Eu ia, na verdade, eu ia só também quer falar. fazer só uma pequena pergunta, porque desde que eu acompanhei esse caso, iniciei a acompanhar, a narrativa do Cuca, ela sempre foi voltada para a inocência dele. Né? Ele sempre tentou trabalhar essa questão da inocência. Pouco importa o mérito, se ele foi inocente, se ele for condenado, mas essa é a narrativa que ele tenta criar. E no mundo atual, a gente sabe que a gente vive uma guerra de narrativas a todo momento em diversas outras esferas. Então, ele seguiu um caminho onde ele tentasse... tentar uma redenção, ou no público tentar o reconhecimento da vítima, ou tentar, enfim, qualquer coisa que remetesse à culpa dele poderia, de certa forma, também derrubar a narrativa dele, porque, de certa forma, o público sempre quer um motivo também para criticar, então o pessoal ia cair em cima da narrativa. Então não é uma forma também dele tentar proteger a narrativa que ele criou, de inocência, ou tentar, de alguma forma, manter um certo nível de coerência no discurso dele, que ele está trazendo? Gabriel, sem dúvida, foi uma estratégia. Eu só acho que foi uma estratégia muito ruim. Só fiz essa pergunta para entender. Porque até essa crise do Corinthians, do Cuca, ela tem até já respingado em outros lugares. Porque, se eu não me engano, o Eduardo Hamster, que também estava envolvido no caso,
é atual preparador de goleiros do Grêmio. Do E Grêmio, até do Sub-15 do saiu Grêmio. algumas notícias sobre O isso. Sub-14 do Grêmio. E se eu não me engano, também tem um caso do Corinthians, porque o Henrique, que também está envolvido no caso, foi atleta do Corinthians durante muitos anos, durante a década de 90, se eu não me engano. Então, eu não sei se a diretoria do Corinthians, até por olhar esse caso do Henrique, histórico do Henrique, achou que isso fosse passar batido de alguma forma, enfim. Mas Porque é a muito gente sim vive nessa uma outra história. sociedade. A sociedade da década de 80 é diferente da de 90, de agora, de 2000 e de agora, né? Então, o Cuca ele veio apostando nos últimos anos num silêncio sepulcral sobre o tema. Então, essa foi a estratégia dele. Essa estratégia do Cuca funcionou bem para a década de 90, funcionou para a década de 2000, para a de 10 já funcionou meio que capenga, e para a de 20, visto o slide que eu mostrei para vocês, ela realmente não funciona. Não existe mais, gente. Não existe mais tema silenciado. Isso não existe mais. O que existe é você não falar sobre, mas alguém vai falar. E aí, você está falando de narrativa, existe um negócio que eu vou tratar mais com vocês na aula de manhã, que é controle de narrativa. Controle de narrativa é: a história vai ter que ser contada. Quem é que vai contar? Se alguém vai ter que contar a história, e a história é crisenta, a história traz problemas, prefiro eu contar a história. O Cuca silenciou e deixou que outras pessoas contassem. Então, de novo, pode ter estratégia aí do silêncio? Pode. Mas ele usou para 2023 a estratégia que deu certo em 1989. A Adi queria falar. Oi, boa noite. Boa noite. Vinícius, eu tenho uma curiosidade, na verdade. Se você talvez saiba, se na época que ele foi para o Atlético, que gerou todo o burburinho que se está agora também novamente estava no Corinthians, ele já não vai mais ficar no Corinthians, se naquela época, naquele período, se o clube perdeu algum tipo de patrocínio, o que eu quero saber, se os investimentos dos clubes, valores financeiros, se houve, ou se você sabe informar algo sobre isso, porque é um risco quando o clube banca, né? Ele banca, talvez chegue um patrocinador que diga que não vá mais aportar e tal, porque não concorda, enfim. Eu tenho essa curiosidade com relação à passagem na época lá no Atlético. Se o clube chegou a perder alguma receita por parte de patrocínio, se algum patrocínio assim não concordou e saiu ou não. Algum patrocinador, na verdade. Na época, eles ficaram presos, acho que, não sei se quase um mês ou pouco mais de um mês, né? Ficaram detidos, e quando chegaram no Brasil, eles foram ovacionados pela torcida no aeroporto, né? Porque tinham voltado para casa. Por isso que eu falo que nós precisamos levar em consideração sempre o amadurecimento da sociedade. A sociedade no final da década de 80 era uma sociedade. A sociedade hoje é outra. Passa pelas questões tecnológicas, mas não é só isso. Pautas que são muito importantes hoje não eram pautas no final da década de 80. E o inverso é verdadeiro, né? Daí, posso dizer que nessa época não teve essa pressão de patrocinadores, porque como que era a pressão? Era uma manifestação nas ruas, não tinha esse volume que tem hoje, e na época não teve nenhuma pressão para que os patrocinadores fossem embora. Porque até a relação de patrocinador e patrocinado era muito diferente do que é hoje no Brasil, né? Naquela época, você tinha alguns mercados mais amadurecidos, fundamentalmente o norte-americano, e no Brasil isso não chegou nem a ser uma hipótese. Não chegou a ser uma hipótese, não. Repito, pelo contrário, quando eles chegaram no Brasil, eles foram abraçados, ovacionados, porque estavam voltando para casa. E eu não tenho, de novo, assim, só até para deixar muito claro, uma aula não é jurídica, eu não tenho aqui um olhar de condenação ou de absolvição para ninguém. Não cabe ao Vinícius isso. Ao Vinícius, quem está tratando aqui de gestão de crise de reputação, eu olho para o que aconteceu, sim ou não. Tá, Robinho. Robinho foi condenado, ponto. Ah, mas o Robinho foi condenado. Eu não invisto meu tempo, nem como indivíduo, muito menos nas aulas, para reavaliar se o processo foi bem julgado. Se a gente tivesse uma aula aqui de processo penal, a gente gastava 4 horas falando do processo. Como a gente está falando de reputação e gestão de crise, e eu estou, de alguma forma, dando uma amarrada nesse tema,
a gente tem que olhar assim, como é que isso é ou não tratado hoje em dia. Hoje, o Cuca erra, e erra muito, porque ele usa uma estratégia de 3 décadas atrás para tentar lidar com o problema hoje. Por isso que está essa confusão. O Cuca errou, e errou o Corinthians com uma projeção errada sobre o tamanho da crise que viria. E continua errando, né? Teve a questão depois dos jogadores. Aí, gente, vamos lá. Aí os jogadores têm o direito de fazerem o que eles quiserem. Eu sou um crítico do que eles fizeram em campo, mas os jogadores eles não cometeram crime nenhum indo abraçar o treinador. Agora, as pessoas também têm o direito de questionar a decisão deles de ir abraçar o Cuca. A gente só tem que ter essa clareza de que, então, eles devem ser condenados por terem ido abraçar o Cuca. Não, porque eles não cometeram crimes. Mas, no momento que eles decidem ir abraçar o Cuca, eles têm que arcar com as consequências disso. O que não dá é para o jogador ir abraçar e ficar bravinho porque as pessoas porque as pessoas desaprovaram a decisão deles. No Brasil, eu posso falar para vocês com tranquilidade, porque eu já trabalhei em futebol, conheço gente. Jogadores no Brasil, eles tendem a ser muito mimados, pelo menos os grandes clubes do Brasil. Vai caindo ali Série B, C e tal, dá uma diminuída. Mas os grandes jogadores da Série A tal, são muito mimados. Para essas pessoas entenderem que podem ser contestadas além do campo, é muito difícil. É muito difícil. Gente, posso andar? A gente pode finalizar esse tema Cuca, para poder finalizar também a aula de hoje aqui, para a gente partir para amanhã, pode ser? Vinícius, a gente nem falou do Pedrinho do São Paulo, mas vamos deixar para amanhã. Pode falar amanhã. Então, ó. Não, eu tô brincando. Não, Ô, Carlos, se fosse meu amigo, cara. Não, mas ó, eu falei, ó, hoje a gente veio com muito arcabouço técnico, de conceito. A gente acabou falando do Cuca aqui na reta final, mas a primeira 1h30 a gente falou muito de conceito. E você percebe que, eu acho que eu consegui perceber tanto na fala do Reginaldo quanto do Gustavo, algumas coisas que a gente falou na aula hoje. Isso é interessante. De alguma forma, isso foi incorporado no pensamento e entendimento das pessoas sobre o tema. Então, eu fico feliz. Hoje a gente faz aqui uma amarração conceitual, e amanhã, gente, ó, é só pancadaria, tá? É uma atrás da outra. Vamos lá. A gente está finalizando aqui, acho que mas esse slide, 2 no máximo. Gestão de risco. Por que a gestão de risco ela é mais interessante e inteligente do que a gestão de crise? Na gestão de crise, você tem uma postura reativa, uma execução em curto prazo, não se tem clareza sobre o impacto na reputação, falta controle sobre o evento e tem um forte impacto na mídia. Quando a gente fala de gestão de riscos, a sua postura é proativa. Você tem um planejamento de longo prazo, você tem uma previsão de eventos que podem impactar a reputação e você consegue identificar esses atributos que vão te habilitar para a gestão de crise. Por isso que na postura reativa, você já lida com um incêndio e na postura proativa, com gestão de riscos, te avisam que tem um incêndio conversando. Você trabalhar tendo clareza do problema é muito maior. Por isso, vamos lá, para não deixar de falar dessa questão do Cuca. O Cuca não pode olhar para o que aconteceu para ele como um incêndio final. Ele tem condições de se recolocar se ele olhar para isso, reconhecendo que tem ali um problema. Se ele só negar o problema, vai ser incêndio para sempre. Vai ser incêndio para sempre. Ó, eu acho que a partir do próximo slide, melhor a gente começar amanhã, porque vai gerar outro debate. O próximo slide sempre é um slide que gera muito debate. E nós estamos a 5 minutos. Eu não sei se para vocês tudo bem de a gente terminar 5 minutos antes. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, eu estou aqui, falem que eu te escuto, que eu vos escuto. Vocês querem conversar mais alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Amanhã a gente pega 5 minutos a mais, não tem problema. Tá. Olha, pela experiência, Reginaldo, amanhã mais de 5 minutos a mais, viu? Eu já estou acostumado com isso. Era amanhã um é urubu pedrada. no outro slide? Como? Brincadeira. Era um urubu no outro slide? A gente vai falar sobre... A gente começa falando sobre o incêndio no Ninho do Urubu. Isso é dar pano para manga. Para vocês verem que é tranquilo. Amanhã é só moleza. Dia tranquilo.
Mas é isso. Ó. Aí, qual era a ideia? Que hoje a gente pudesse conversar. Vocês têm alguma dúvida técnica, de conceito, sobre o que eu trouxe hoje? Se tiverem, pode perguntar, estou aqui para isso. Porque amanhã a gente para de ver conceito e amanhã é só caso atrás de caso. A gente só vai discutir caso o tempo todo. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo para mim. Eu não sei o pessoal, acho que está bem claro. Então tá bom. Então, gente... Professor, só, desculpa, não querendo não encerrar a aula, eu só queria saber, assim, hoje nos clubes, a realidade, existem profissionais que já cuidam disso, profissionais gabaritados, como que está essa realidade? Pode até deixar para responder amanhã. Não, eu respondo. Não precisa pedir desculpa por não deixar terminar a aula, pelo amor de Deus, eu estou aqui para dar aula, não precisa pedir desculpa não, pô. Que isso? Ó, o processo de amadurecimento nos clubes do Brasil, eles começaram nessa ordem que transcende o próprio futebol e o financeiro, muito pelo marketing. Se a gente for olhar os últimos 20 anos de evolução no futebol do Brasil, nesse campo, a gente vê muito o marketing. E eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o marketing é importante. Mas questões de comunicação, compliance, governança institucional foram temas que não se desenvolveram como deveriam nos últimos tempos. Tá? Isso eu posso te falar com muita tranquilidade. Isso não aconteceu. Hoje, nós temos profissionais no Brasil que entendem bastante de comunicação. Então, nós temos clubes que já sabem se comunicar muito bem. Não necessariamente lidar muito bem com crise. Tá? A crise no futebol, ela ainda é muito vista assim, depois a gente ganha, vai ganhar, o próximo jogo vai passar. E é um pouco o que o Corinthians fez. Né? Não, o Cuca vai chegar, vai ter um ruído aí, vai vir Copa do Brasil, a gente passa e... a aposta está muito ainda dentro do aspecto esportivo. Eu tinha decidido não voltar a ocupar um cargo no futebol. Eu voltei em 2021, quando o Cruzeiro me chamou, e o Cruzeiro estava... Vocês lembram do Cruzeiro antes do Ronaldo, né? Justamente porque o Cruzeiro teve essa clareza que você está cobrando agora, Rafael. O Cruzeiro falou assim, olha, Vinícius, a gente está aqui institucionalmente quebrado, a marca Cruzeiro está detonada, vem aqui para reorganizar institucionalmente o que a gente quer virar SAF. Então, o Cruzeiro me deu essa autonomia em 2021. E foi só por isso que eu fui para lá, e eu acho que eu fiquei lá o tempo que eu precisava, porque agora chegou a SAF. A SAF até queria que eu continuasse, mas aí, enfim, essa é uma outra conversa. O ponto é, eu vejo clubes no Brasil amadurecendo seu processo de gestão, muito em comunicação, mas ainda olhando para a crise como se fosse algo que vai ser tratado como uma vitória dentro de campo. Infelizmente. Mais alguma, gente? Estou aqui. Sem pedir desculpas. Estou aqui. Não? Então, Carlos, acho que hoje a gente consegue parar por aqui. No final das contas, os 5 minutos que me cobraram amanhã, mas já não vai ter, que já deu 8h30, brincadeira. Amanhã estou aqui à disposição. Se vier alguma dúvida de hoje para amanhã, vai dormir pensando em crise e tal, bora perguntar amanhã. Eu não sou um cara que vai falar, deu 2 horas, amanhã acabou. Pelo contrário, quando eu encontro pessoas que têm interesse no tema reputação e crise, eu fico feliz e estou à disposição. Tá bom? Gente, valeu. A gente nunca sabe também o que vai acontecer entre agora e amanhã no começo da aula, né? Então, pode surgir mais uma crise aí na madrugada. Vai que aparece mais alguma, né, cara? Bora ver. Não ia ser a primeira nem a última vez, né? Exatamente. Isso valeu, aí, gente. Valeu, Vinícius. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã às 9h nos encontramos.